Olá, queridos estudantes! Bem que eu pedi para vocês aguardarem e não saírem, né? Bem-vindos agora para o nosso momento ápice da aula, que é o quê? Olha lá, nossa revisão, gente, da aula. Eu sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para interagir com vocês sob o apoio aí do pessoal do estúdio, né? Um grande abraço. E os professores e professoras presenciais que estão com a gente aí. Vamos lá para a nossa revisão, para adquirir mais o aprendizado, né? Hey! Opa, os filósofos pré-socráticos. Revisão de conteúdo, ou podemos chamar também, atualmente, objeto de conhecimento. Os filósofos de Mileto, da escola jônica, né? Foram Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Tem vários, tá? Os pré-socráticos buscavam o quê? Arqué, princípio que originou todas as coisas. O Tales, nós vimos que ele falou que tudo veio da água. Anaximandro disse que tudo veio do apeiron, que é indeterminado, é o infinito. E veio um carinha chamado Anaxímenes e disse, olha, gente, tudo surgiu do ar. Olha que interessante. Em quem acreditar agora, galera? Isso que tal? Vocês vão analisar, pensar, refletir, filosofar e criar a sua teoria. Concorda ou não concorda? E veio um cara chamado Heráclito, que ele falou, tudo flui, gente, tudo se transforma, tudo muda. Ele nasceu em Éfeso, na Jônia. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo, ó. Gente, ó, formando aí quase os 4 elementos da natureza, certo? E a expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que ora se acende, ora se apaga. Ele não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança no seu devir. Então, assim, quem vinha contra, né, a sua opinião, ele aceitava, ele dialogava, etc. Nessa perspectiva aí. Vimos também sobre os pitagóricos, né, o número e a harmonia. Então, diante da harmonia com os números que surgiu todas as coisas. Então, assim, ele fazia parte do grupo monista, né, Pitágoras, e que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas, que é o número. O teorema, né, que assim criou a partir disso, é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria, e que vai dizer assim, ó, um triângulo, né, retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí a fórmula, tá bom? Então, assim, eles falaram isso porque os números eram muito importantes para eles, considerado como um karma, não, algo sagrado, né, nessa perspectiva, tinha valoração extremamente. Aí outro carinha chamado Parmênides de Eleia, que é a cidade, sempre coloca aqui Eleia a cidade. Então, ele é fundador da escola de Eleia, né, que é eleática. Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Eu me arrisco a dizer que ele está trocando aqui os sentidos, tá? Futuramente pela razão, pelo raciocínio, né? Olha só que interessante. Embora percebesse pela via sensorial a mudança, o movimento do mundo, ele achava que o contraditório era buscar a essência, né? Naquilo que não é essencial. Olha, interessante. Ele vai dizer que a água não é essencial, que o fogo, né? O fogo não, que o fogo, né? A terra, e não era essencial naquilo que não permanece. Então, tem algo mais aí para ele dizer, como surgiu as coisas, certo? E agora, pessoal, ó, vamos ver o Φ da filosofia. Esse aí, gente, é o do alfabeto grego, tá? É o Φ minúsculo da filosofia. Gente, ó, em outras palavras, vamos lá fazer essa atividade. E eu não vou sair daqui, não, eu vou aguardar, tá? Na hora que estiver pronto, vocês, ó, levanta a mão, dá um sinal, manda mensagem, estarei aqui.
Uma ótima atividade para vocês. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Eu estava aqui, ó, só analisando, pensando, refletindo. Como que será que eles se saíram nas perguntas? Será que as perguntas estavam de acordo com as ideias que eles aprenderam durante a aula? Será que a aula foi muito rápida para aprender muita coisa? Olha que interessante. Então, assim, gente, vocês podem tirar um tempinho em casa, caso interessa. Senta lá, reflita, né? Vai além. Muito legal isso. Isso vai somar com o seu aprendizado, tá? E olha lá, vamos aí. Tirando dúvidas, né? Resolução da atividade de sala. Então, temos aí 4 questões, né? Vocês já fizeram, mandaram resposta. A gente vai ver se quem conseguiu e quem não conseguiu, né? Vamos lá? Questão 1. Olha só, galera. A gente pode colocar outra cidade aí, galera. Pode colocar um outro rio, Jamari, tá? Coporé. Pode colocar a cidade de vocês e o rio mais próximo. Pode falar o nome aí. Escrevam aí, tá? Sem problema. Capital de Rondônia, né? As margens do Rio Madeira mudam constantemente devido às variações sazonais do nível da água e a erosão provocada pela cheia. Gente, isso é comum, né, em alguns rios, tá bom? Eu vejo também lá em Ariquemes, de Paraná, eu vejo muita notícia assim. Esses fenômenos naturais, marcados por um fluxo contínuo e imprevisível, podem ser associados ao pensamento de qual filósofo pré-socrático? Então tá aí, ó. Aí nossa cidade, ó, tem uma mudança, né, da natureza, é claro. O rio que está aí, próximo da escola ou da casa, etc. Ou lá na ponte, na BR, ele na cheia, ele sofre erosão, ele vai se transformando, ou alargando ou diminuindo. E na seca também vai, né, nessa perspectiva. Então, assim, é esse movimento, né, de cheia, de erosão, etc., essas transformações, de maneira a falar, está ligado a qual pensamento, de qual pensador, a qual teoria, né, a qual forma de analisar, filosofar. Vamos lá? Olha aí as alternativas. Parmênides, né, ele acreditava na imutabilidade do ser. Tales de Mileto, na B, ó, ele defensor da água como origem de tudo. Hein? C. Pitágoras, que via os números como a essência das coisas. D. Anaxímenes, que entendia o ar como princípio primordial. Olha. Ou E. Heráclito, que defendia o devir e a constante mudança. Essa tá muito fácil, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Cadê a cor aqui? Tá um amarelo. E aí, galera, qual é? Tá muito fácil essa. E, inclusive, tem uma palavra nas alternativas que diz que já responde. Qual é? Vamos lá? Olha lá. Resposta correta, a última, gente, é o Heráclito. Porque o rio, né, devido às variações sazonais do período, né, as mudanças de clima, etc., a água e a erosão provocada pela cheia. Então, vai devido mudanças. Olha só, vem aqui comigo. Eu poderia usar uma pessoa, tá? Devido às várias fases da vida, eu poderia usar isso também como exemplo, tá? Vamos lá, continuando, a próxima. Então, assim, a 2, em Rondônia, outra, olha só, gente, hoje estamos aí, viu? Em Rondônia, estamos localizados nessa região, certo? O crescimento das cidades e o surgimento de novos bairros alteram constantemente a paisagem urbana. É claro que muitos aí não convivem mais na sua região, pode ser rural também, tá? Isso aí não muda não, vamos lá. Vocês é que mandam. Pode ser, né, o surgimento de novas pessoas, né, novos sítios, etc. Vai alterando o seu contexto aí, a paisagem. Algumas pessoas sentem desconforto com essas mudanças, preferindo a estabilidade do que já conhece. Então,
Toda, né, mudança assim, sempre tem uns que gostam, né? Ou aplaudem, e outros dizem que não gostam. Essa tensão entre mudança e permanência, alguns já querem que permaneça, né? Alguns querem que mude. Pode ser ilustrada pelo contraste entre duas ideias de quem? Letra A, de Parmênides, né? E Heráclito, que divergiam sobre o movimento e o ser. B, Anaximandro e Anaxímenes, que discordavam sobre o papel do ar. C, Tales e Pitágoras, que refletiam sobre a matemática e água. D, Parmênides e Pitágoras, que defendiam a realidade do número. Será, gente? Ou E, Heráclito e Anaximandro, que partilhavam a mesma teoria. E aí, galera, ó, imagine só, olha, galera, aqui na minha região, vamos colocar a região, tá? Veio várias pessoas morais, sofremos uma mudança, ou seja, veio uma empresa, etc. também. Aí eu aceito, achei legal essa mudança, essa transformação aqui no ambiente. Aí o seu colega, olha, não gostei muito, acho que poderia ficar na mesma lá, fixo, né, sem mudar a paisagem, etc. Esse contraste de pensamento é de quem? Qual dupla? Vamos lá? Olha aí, bem interessante. Aí, gente, é a primeira, ó. Parmênides e Heráclito, que divergiam sobre o movimento do ser, né? Um queria, né, tudo se transforma, o outro não. Permanece. Interessante, né? Agora o decolando para o futuro. Eu usava a teoria de que vocês, eu, somos foguete, mas não. Estamos nesse foguete aqui, ó, decolando, né, para o futuro. Somos vocês aí. Inclusive lá no final do ano, quero ver todo mundo decolando para o segundo ano, quer dizer. Então, aí, ó. Essa é do Enem, essa questão decolando, né, por Enem. 2016 o professor fez adaptações, tá bom? Então, assim, às vezes vem uma palavra, ó, com adaptações, adaptado. É porque a pessoa que vai apresentar a questão, ela fez algum detalhe de adaptação, ok? Da original. Se não vier nada e for do Enem, fica a mesma questão. Às vezes embaralha as questões, uma palavra, etc. Só para entender. Vamos lá, continuando. Então, assim, todas as coisas são diferenciações. Olha essa afirmação. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa. E são a mesma coisa. Olha que interessante. E isto é evidente, né? Porque se as coisas que são agora neste mundo, ó, a terra, né? A água, o ar e o fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então, não poderiam as coisas de uma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer o bem ou o mal uma das outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência. E se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas? Olha aí, galera. Complicou, hein? Olha aí. Esse texto aí, literalmente, ó. Esse texto, literalmente, ele é filosófico. Então, você vamos ler várias vezes, né? Só que às vezes é bom ter uma linha de estudo sobre algum pensador ou alguns, né? Pelo menos um pouco, para que você possa chegar a ler o texto e interpretar. Bem interessante. Vamos lá, continuando, o que ele pede? Todas as coisas nascem através de diferenciações, tá? De uma mesma coisa. Tá aqui, então, semente, né? De uma árvore, né? Nasce, então, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Então, a semente, vamos dar um exemplo, né? A semente nasce daqui da árvore que caiu, né? Então ela vai se transformar em outra árvore, mesmo que seja de maneira distinta, né? Formato, etc.
mas ela retorna, né, da mesma coisa. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. O texto complica, mas a pergunta não é difícil. Para eles, a ordem daquela ideia, daquele pensamento era política, discutindo as formas de organização da polis, será, gente, para estabelecer regras? Ou B, ética, né, desenvolvendo uma filosofia dos valores, virtuosa, etc. Ou C, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Ou D, de estética, né, que é a questão da beleza, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. Ou hermenêutica, né, construindo uma explicação unívoca da realidade. E aí, galera? Então a resposta é A, C, gente. Não falei, inclusive na aula anterior, cosmológica, né? A origem das coisas. Questão 2. Colocarei um desafio para vocês, tá? Vamos lá, que desafio é esse? Então, assim, imagine que vocês foram transportados para a Grécia Antiga. Fizemos na máquina do tempo, alguns de vocês foram, ou todos, né? E precisa convencer os pensadores pré-socráticos de que o mundo mudou. Temos satélites, carros elétricos, internet, celulares, redes sociais, etc. Mas para isso vocês devem escolher um filósofo da época para conversar, né? Para conversar com ele. Qual deles vocês acham que entenderia melhor esse mundo em constante transformação, como seria feito isso? E aí? Vamos lá, eu estou aqui, os professores presenciais, nós fizemos uma viagem no tempo. Fomos lá na Grécia Antiga. Aí a gente chegou lá na praça, eles tinham um monte de pensador lá, que eles se reuniam na praça, tá? No Ágora. Aí vocês levantam a mão e dizem, olha galera, já existe no nosso mundo celular, notebook, internet, carro elétrico, etc. O que mais aí? iPhone, satélites. E os filósofos ficaram meio boiando. Mas qual deles poderia dar atenção? Qual deles? E aí? Por quê? É um ponto de se pensar, tá? Vamos lá? Olha lá a resposta. Aí seria, gente, o Heráclito, né? É claro que algum deles poderia fazer isso, mas principalmente o Heráclito. Por quê? Ele via o mundo como uma correnteza de mudanças, sempre mudando. Ele entendia o fogo como uma metáfora do movimento e da instabilidade da realidade, o que se conecta à ideia de um mundo em constante mudança. E eu tenho um material a mais para vocês, ó. Então, assim, esse material complementar, vocês vão, né, assistir esse vídeo, ó, pré-socrático, a sabedoria da antiguidade, que vai contribuir muito para a aula de hoje. Então, já falei para vocês aí, né, bom entendedor, trouxemos um pouco vocês para o meio da filosofia da nossa realidade, ok? Já falei do extra classe, tá bom? E agora, espera aí, temos alguns pensadores para dar um tchau para vocês, olha aí. Viu aí, galera? Quem poderia ser? O Heráclito, Tales, Anaximandro e o professor Hélio, né? Isso é uma imagem ilustrativa, tá? Um vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Vocês vão ficar com a unidade 2 com a professora Lidiana. Tchau, tchau.